As pessoas que têm número 7 como destino, como é que é isso aí? Número 7 é um número muito importante. Eu sou um 7 do dia de nascimento, por quê? Porque eu nasci num dia 16. Meu aniversário é esse mês, dia 16 de maio, e eu tenho 7 em alguns pontos. 17 de maio de 1967 eu tenho outro 7, mas quando eu somo 1 mais 6, eu chego num 7. Você, por exemplo, nasceu num dia 7 de agosto, e o seu destino, quando eu somo todos os dígitos e reduzo a um único número, eu chego no número 7 também. Então, é um número que fala das. E você é um leonino, né? Você é um leonino, você é um número elemento fogo. E o 7, ele é um número que fala das pessoas que têm aquele olhar mais profundo da vida. São os pesquisadores, os analistas. Eu falo que são os cri-cris da numerologia, porque o 7 é o número do perfeccionista, daquele que gosta de esmiuçar as coisas. Não é uma pessoa muito do social, de se abrir, ele é muito mais da reclusão, da introspecção. Tem um chamado muito grande, é uma vertente, é uma abertura muito grande que se tem para a espiritualidade, para o desenvolvimento da mediunidade. Tem sempre um quê aí de um passado que com certeza teve já seu desenvolvimento em encarnações pretéritas relacionadas à espiritualidade, à religiosidade de alguma forma. Então, você foi premiado, porque além de tudo, o seu destino é um 7. Não apenas nasceu no dia, você pode dizer eu sou o número 7, como você pode dizer que também o seu destino, né, é um traçado, é um projeto, e você faz dele o que você quiser, do número 7 também. Então, o que está, assim, o que vem como informação para quem tem um destino 7? É uma pessoa que sempre vai buscar se aprofundar em diversos temas, e geralmente pende para uma questão mais religiosa, espiritual, quer entender as coisas da vida, quer entender o outro lado, quer levantar o véu. E é o número dos perfeccionistas, daquelas pessoas que querem tudo muito analisado, perfeito, pronto. O cuidado muitas vezes, deixar um pouco as rédeas um pouco soltas para esse carro, que é o número do carro no tarô, ganhe seu movimento. É um número também do triunfo, da vitória, mas que precisa de muito equilíbrio. Então, para o professor Kardec, o que eu sugiro? Momentos de reflexão, de colocar um pezinho na areia, né? De ficar um pouquinho em contato com a natureza para refazer as energias, mas depois voltar e colocar para fora tudo aquilo que adquire como conhecimento. Geralmente são grandes professores, não é nada menos que você tem o professor Kardec, né, como nome eterno no seu YouTube, professor Kardec, porque é o número dos professores. Então, a pergunta é: o que você faz com todo o conhecimento que você adquire? Então, é um número realmente, é um dos números mais comentados na Bíblia, o mundo, a forma como se dá assim, a evolução dos mundos é sempre de forma cétupla. O 7 é um número muito, muito sagrado. Então, parabéns, você foi premiado aí. E tem que ter esse cuidado também, porque o número, como eu falei, ele tem lado, ele não é bom ou ruim, mas ele tem a sua dualidade, né? Então, qual é o cuidado com o número 7? Não se fechar demais, não ficar pensando e deixando de fazer. É um número que tem que ter um cuidado para não se sentir um pouquinho triste, porque como é um número de uma espiritualidade um pouco mais intensa, então tem um lado aí mais de introspecção, quase uma tristeza, para não se deixar levar por uma melancolia que internalize tanto e que tenha esse afastamento social. E o cuidado também com o exagero, para não se tornar tão cético, tão cientista. É o número do São Tomé. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E querer tudo muito perfeito. Nessa vida aqui não existe a perfeição. Melhor é o feito do que o perfeito. Eu gostei de sair, fiz uma reflexão aqui profunda, fiz uma autorreflexão aqui nessas palavras, né? Muito importante, muito importante. Eu só não me enquadro aí na questão do perfeccionismo. Eu, particularmente, não busco isso. Eu acho até uma tolice de quem busca o perfeccionismo Sete aqui na. evoluído, professor. Você é um sete evoluído. Eu É não um sete bastante evoluído. o perfeccionismo não, mas os outros aí sim, com certeza. Até porque a melancolia dos pensadores, né? Você sabe, a melancolia, quanto mais a gente pensa, né?
Ah, E o quanto é importante refletir, mas quem pensa muito, quem pensa demais, gera a melancolia dos pensadores, que o diga Schopenhauer, né? Até demais. incrível, olha, quando a gente detecta, porque o mapa ele é uma amostragem gráfica de todos os nossos números. Quando a gente abre o mapa, e hoje, quando eu vejo um mapa de um consulente, a gente já detecta pontos muito importantes. O 7, quando ele está muitas vezes num desafio ou no triângulo da vida, são os pontos mais. O 7 é um dos números que mais me preocupa. Por quê? Porque ele é um número indicativo em alguns pontos em que ele se encontra de depressão, de possível, né? Possível depressão, aquele recolhimento muito grande de síndromes de síndromes, porque é um número também que pode levar àquela hipocondria, porque é um número de quem pensa muito, de quem analisa muito, é um número de quem se aprofunda nos temas. E eu posso dizer por mim mesma que tenho o 7 também espalhado em alguns pontos, e é um número que faz com que a gente muitas vezes a gente se torna um pouco mal compreendido e a gente tem que explicar um pouco dos momentos que a gente precisa dessa introspecção, né? Porque às vezes é mal compreendido, que você fala, eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de ficar estudando, eu gosto de ficar lendo, eu gosto de ficar sozinha muitas vezes, e às vezes as pessoas não entendem. Então cabe ao agente tornar isso público, né, e comunicar de uma forma positiva para que as pessoas também compreendam esse seu modus operandi aí do número 7. Mas é um número brilhante. Tem algumas coisas também que quando a gente vai apurando mais o nosso senso, o nosso gosto, né, pelas coisas, naturalmente outras coisas vão ficando para trás e isso também às vezes algumas pessoas não percebem porque a gente, por exemplo, tem coisa que a gente olha na internet e hoje a gente não ressoa, né? Não ressoa, a gente não sente, não acha nem engraçado certas coisas que algumas pessoas e aí Isso mesmo. uma coisa chata. Mas não é, é porque realmente é uma questão de que tem coisa que a gente olha assim e não Não, é vê. seletivo, é extrema. Eu até, no seu caso, eu diria seletividade, né? Uma questão mais racional. Você pensa, pondera e fala, não, isso não, isso é bom, isso não é. Você tem uma sorte, eu falo que não é uma sorte, mas você tem uma luz aí que te joga, que é o número 8 também, que é um número que te promove. Você é um leonino, traz essa questão solar, né, na sua vida. Então, isso te deixa mais, como é que se diz, equilibrado. Você pode ir para esse lado, pender para esse lado mais introspectivo, mas algo que te joga para essa expansão, para essa abertura, para esse reconhecimento do seu poder pessoal, porque o 8 é o número do reconhecimento, né, o número do poder pessoal. Então você também traz esse tom na sua vida. Que bom! Ao mesmo tempo, o leonino que tem essa melancolia, vamos dizer, dos pensadores, e de muitas vezes você sabe quando a gente está expandindo consciência, os véus vão sendo rasgados e a gente vai se deparando com a dureza de certas coisas, né? A crueldade da realidade. Isso choca, isso vai chocando a gente. Por outro lado, como você bem fala, tem essa coisa do leonino também ser mais expansivo, Assim, comunicativo de gostar de falar, de estar, né? injeta, assim, né? Te coloca nesse lugar de boa expressividade, né? De aparecer. Isso é muito bom. Isso é um lado do leonino que eu acho muito bacana.